2019 é quando o senador Flávio assinou minhas procurações e me deu poder para atuar nessa causa. Se os senhores verem todas as minhas entrevistas, que foram inúmeras e exaustivas, eu expliquei. Porque é muito fácil a imprensa acusar o meu cliente, Flávio Bolsonaro, de líder de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro. Os senhores sabem o que é o processo? O que tem nesse pique aqui? Eu vou explicar para o Brasil o que tem nesse pique aqui. São centenas e centenas e centenas de movimentação financeira típica, como se fossem extratos bancários. O que é movimentação financeira típica? Ela não é crime, Caio. Se o senhor receber amanhã R$1 milhão na sua conta, ou R$300 mil, se o senhor vender um imóvel, se a sua namorada lhe der um dinheiro, seu tio, se você ganhar na loto, quando o dinheiro entra na sua conta, qualquer coisa que fuja daquela regularidade financeira é considerado movimentação financeira atípica. Nós estamos vivendo uma nova era no Brasil. Nós estamos transformando extratos e extratos bancários de inúmeras pessoas, uma verdadeira contabilidade. Isso aqui parece mais milhões de informações matemáticas e da área de contabilidade do que um processo judicial. Pergunta nesse processo, nesse pique, o que tem de conduta tipificada no Código Penal descrita ali? O que é que o Flávio Bolsonaro fez? Qual foi o ato praticado pelo meu cliente? Não tem nada descrito ali. Tudo acontecia no gabinete dele, né, doutor? Não, aconteceu o quê? E o Queiroz retinha parte do salário de outros servidores no gabinete do deputado estadual Flávio Bolsonaro, então deputado estadual, segundo o Ministério Público. Presta atenção, o senhor acabou de falar, jornalista, o Queiroz retinha. Essa é uma afirmação. Não, nós temos dados segundo o Ministério Público, sim, né, doutor? Sim, não, tudo bem. Mesmo segundo o Ministério Público, quero deixar bem claro aqui, eu sou um fã do Ministério Público, eu tenho o máximo respeito e apreço ao nosso glorioso Ministério Público, como ao Poder Judiciário, como ao Supremo Tribunal Federal, como à nossa Polícia Federal. Eu quero deixar bem claro que eu defender meu cliente e mostrar certos pontos nesse processo, em momento algum aqui, eu estou atacando a imagem, a credibilidade dos ilustres promotores do Rio de Janeiro, do nobre magistrado, em momento algum estou fazendo isso. Eu só estou dizendo o seguinte: quando você pega um processo, uma investigação criminal, você tem uma série de elementos e conjuntos, uma série de coisas. Essa investigação começou em janeiro de 2018. Até hoje não foi oferecida denúncia. Quantas vezes eu não falei nesse último ano, pela quantidade de informações que tem, pelo alarde da imprensa, por tudo o que aconteceu, se fosse tão grave assim, por que nesse último ano não ofereceram denúncia? Então, eu não estou dizendo aqui, o que eu estou dizendo é o seguinte: o que nós temos é um container de informações financeiras. Então, o fato de alguém ter tirado o dinheiro de uma conta, passado para outra, ou ter retido, de novo, os fatos são movimentação financeira. Atípico ou não, nós apenas temos movimentação financeira. Agora, eu posso te dar 1000 explicações para essas movimentações financeiras. E o que nós estamos fazendo no Brasil? Nós estamos antecipando. Ora, um cidadão no Brasil ele tem que ser indiciado, depois ele é denunciado, o judiciário recebe a denúncia, passa por um longo, exaustivo processo criminal. Durante a instrução criminal tem um contraditório para as pessoas poderem se defender e, ao final, ele é condenado. Aí vem uma outra longa jornada, até pelo menos uma sentença de segunda instância para manter aquela condenação. Aí, quando a pessoa for condenada, a gente vai e acaba, destrói com a vida dela na televisão, acusando de criminoso, líder de organização criminosa, lavagem de dinheiro. E o que fizeram com o meu cliente? Eu vou falar um pouquinho o que fizeram com o Flávio Bolsonaro. Convido todos a puxar as imagens de janeiro de 2019. Flávio Bolsonaro teve o seu sigilo bancário e fiscal quebrado de forma irregular, ilegal, sem conhecimento e autorização do Poder Judiciário. Por isso que, desde o dia 1, a minha luta nesse processo tem sido recorrer e mostrar as inúmeras irregularidades e ilegalidades do qual meu cliente, senador Flávio Bolsonaro, foi vítima. Nós nunca adentramos o mérito e não me preocupa o mérito, não me preocupa. E já vou responder, como toda essa explicação, vou responder a sua pergunta sobre receio de delação premiada. Então vamos lá. Quando eu entrei nesse caso, vou falar a você hoje, eu nunca falei para ninguém, eu fiquei na Barra, lá no Rio de Janeiro, quase 10 dias. Eu pedi, Flávio, eu confio, amo você, sua família, mas eu quero aqui todos os seus extratos bancários.
Eu me debrucei por dias e dias e dias em cima dos extratos bancários de Flávio Bolsonaro. E eu tenho documentado com os extratos de todas as contas bancárias dele. Jamais, nunca Fabrício Queiroz repassou R$1 a Flávio Bolsonaro. Mas o Fabrício não pagava algumas contas do Flávio? Só um minutinho. Nunca... Vamos um passo de cada vez. Nós estamos falando o seguinte: acusaram o meu cliente e antes mesmo logo no início do pique, destruíram a imagem e a reputação de Flávio Bolsonaro. Ele foi escrachado na imprensa e acusado de uma série de crimes graves, antes mesmo de iniciar essa história. E ali, o que nós tínhamos? Eu pego. Flávio não tinha nenhum recibo, nenhum depósito de Fabrício Queiroz para Flávio. Nunca Fabrício Queiroz fez transferências de sua conta para as contas de Flávio Bolsonaro e não há nenhuma prova nesse sentido. Quando Fabrício Queiroz se manifestou oficialmente no Ministério Público, ele foi claro que jamais repassou qualquer valor financeiro ao Flávio Bolsonaro. Isso é o que Fabrício Queiroz falou. Pois bem, eu vou respeitar quem não quiser acreditar. Ocorre que o Ministério Público do Rio de Janeiro tem na outra mão todos os extratos bancários de Flávio e a sua movimentação financeira. E ele não recebeu esse dinheiro. Então, eu vou falar na prática, eu quero falar para quem não entende. Pegaram um monte de movimentação financeira de terceiros, ou seja, é uma baita contabilidade, e isto se tira de contexto e já estão imputando. É uma organização criminosa, esse pagou, aquele recebeu, e já virou uma verdade dogmática. Antigamente faziam isso, o nome disso era Santa Inquisição. Você condena primeiro, acaba com a imagem e o nome da pessoa publicamente, e depois nós vamos aguardar uma condenação. Doutor, mas o que está comprovado, o que tem é a retenção, segundo o Ministério Público, segundo a investigação, de parte dos salários dos servidores do gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro para o Fabrício Queiroz, que por sua vez, segundo os investigadores, também pagava, segundo os investigadores, pagava parte de despesas pessoais do Flávio Bolsonaro. E aí, a gente está falando de dinheiro público aqui. Estamos falando de dinheiro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ou seja, o dinheiro público abastecia o salário dos servidores, Queiroz retinha parte desses salários e, na ponta, pagava, segundo os investigadores, parte das despesas pessoais do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, hoje senador e o filho mais velho do presidente da República. Essa é a triangulação que os investigadores apontam. O que nós temos são acusações, apenas acusações. Flávio Bolsonaro nunca foi indiciado, nunca foi denunciado, não tem nenhuma prova no processo que ele recebeu dinheiro. Ao contrário, está provado que ele nunca recebeu dinheiro. Agora, o que eu tenho visto nesse processo, e agora até eu estou sofrendo isso na pele. Olha o que nós estamos fazendo. Nós pegamos uma informação aqui, tiramos de contexto, pega uma outra ali, tira de contexto e se joga ali e acusa-se do que quiser. É isso que nós estamos fazendo. Então, não existe nada contra Flávio Bolsonaro. Eu quero fazer uma pergunta. Esse processo em algum momento vai ocorrer, em algum momento, provavelmente o Ministério Público do Rio de Janeiro vai oferecer denúncia, quero crer. Vai haver o trâmite normal, onde o meu cliente vai poder fazer a sua defesa. Eu queria perguntar o que a gente faz quando ele for absolvido, pois provado estará que jamais existiu qualquer esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro. Eu quero perguntar àqueles que passaram 2 anos botando todo dia Flávio Bolsonaro nos canais de televisão do escândalo nacional. Eu quero perguntar o que a gente faz quando em janeiro de 2019, pelo menos todo dia, no Jornal Nacional, 8 a 10 minutos de matérias, aonde botavam detalhadamente toda a movimentação financeira de Flávio, quando ele recebeu, quanto ele pagou, cheque, beneficiário, número, valor, a data, horas, minutos, dado a dado. Então, existe uma série de irregularidades das quais ele foi vítima. É isso que nós temos. Como é que nós vamos ressarcir ou recuperar o dano de imagem causado à família Bolsonaro? Doutor, o senhor falou... O presidente também sofre com estas acusações. O senhor falou que acredita que ele não fará delação premiada, o Fabrício Queiroz. O senhor confia no Queiroz? Eu não posso dizer que eu confio, nem que eu desconfio, porque eu não tenho relação e não falo com o Queiroz. O que eu vou lhe dizer é muito simples.
Vamos ver se você entende. Eu analiso o processo. No processo, eu não vejo nenhum elemento contra o meu cliente Flávio Bolsonaro. Não há qualquer repasse de recurso para Flávio. Não tem nada. Sobre Queiroz, eu vou repetir. No momento que eu puder falar, eu vou contar tudo sobre Queiroz. Hoje eu estou impedido. Vou repetir. O que eu estou falando aqui hoje é: eu nunca telefonei para Queiroz, nem para nenhuma de suas filhas ou mulher, e tampouco recebi telefonema deles. Não troquei mensagem. Estou tranquilo. Pegaram 3 telefones dele. Vamos lá ver. Olha aqui, não teve várias buscas e apreensão? Ora, se eu sou alguma coisa ali, por que até hoje não tem uma mensagem, um telefonema, nada que me envolva? Doutor, na peça do Ministério Público, nessa peça aqui que o senhor tem também, essa peça de 80 páginas, do Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção, o GAEC, do Ministério Público do Rio de Janeiro, eles citam por 6 vezes, que o senador Flávio Bolsonaro é líder de uma organização criminosa. Não, mas na verdade eles já citam isso e acusam Flávio desde o dia 1. Logo no início começou. É isso que eu estou dizendo que me choca. Se nós pensarmos em dezembro de 2018, antes mesmo do presidente Jair Bolsonaro sentar na cadeira e tomar posse, já estavam destruindo a vida e a imagem de Flávio Bolsonaro com tais acusações. Líder de organização criminosa, lavagem de dinheiro, peculato. E sabe o que é que nós tínhamos ali, naquele momento em que estavam atacando a imagem da família Bolsonaro? A famosa frase: movimentação financeira típica de 1.200.000 na conta de Fabrício Queiroz. E naquele momento, nós demos várias entrevistas, inclusive o Flávio deu entrevista, eu dei entrevista posteriormente. Não é 1.200.000, foram 600 mil reais. E esse dinheiro tinha origem. Era da aposentadoria da Polícia Militar do Queiroz, era de suas filhas, e eles todos botavam numa conta e o pai administrava. Pegaram uma movimentação financeira atípica do Queiroz de pouco menos de 600 mil reais e quase destruíram a imagem do Brasil fora, no cenário internacional. Só um minutinho, Caio, desculpa, só para não perder essa linha de raciocínio. Por favor. E ali começaram a atacar Fabrício Queiroz, Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro. Vamos lá. O que me chamou a atenção naquela época? Essa operação não é uma investigação que nasceu com exclusividade para Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz. Foi uma operação para a Alerj. E inúmeros parlamentares caíram na malha fina do COAF. E se nós olharmos a lista das movimentações financeiras atípicas, ela tem uma escala de maior volume para menor. Sabe quem está em último lugar de menor valor movimentado? Queiroz, o famoso Queiroz, que tanto dizem que estava procurado. E a primeira pessoa nessa lista era uma assessora do atual presidente da Alerj, que movimentou mais de 50 milhões de reais. E aí vem 50, 40, 30, 20. E eu quero perguntar, Caio, sinceramente a você, ao Brasil, o tratamento que foi dispensado e dado a Flávio Bolsonaro foi igual aos demais parlamentares da Alerj? Os demais parlamentares da Alerj foram massacrados midiaticamente na imprensa e mesmo o procedimento de tratamento como foi o Flávio? E eu já sei o que você vai me dizer. Ah, mas ele é o filho do presidente. Não, isso não existe, amigo. Todos somos iguais perante a lei. Temos que ter o mesmo tratamento. Tem de haver isonomia nesse país. Não é porque Flávio Bolsonaro é o filho do presidente que nós vamos usar toda a máquina contra ele, destruir a sua vida, a sua imagem e reputação, passar 2 anos acusando ele de criminoso e, veja bem... Tudo bem, doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. A ação penal não começou. Caio, só isso. A ação penal não começou. Pergunta hoje assim, qual é o status do Flávio Bolsonaro hoje? Ele não é denunciado, não é... Sim, ele é como você que me entrevista. Doutor, eu queria falar... 2 anos apanhando. Sim, eu queria falar com o senhor um pouco de política, porque na quinta-feira, nós detectamos já aqui, durante a programação da CNN, no Expresso CNN também, uma operação política, praticamente, do Palácio do Planalto para desvinculá-lo da figura do presidente Jair Bolsonaro. Na quinta-feira à tarde, os advogados Antônio Pitombo e Karina Cufa divulgaram uma nota em que está escrito, abre aspas, o advogado Frederico Assef não presta qualquer serviço advocatício em nenhuma ação em que seja parte o senhor Jair Messias Bolsonaro, fecha aspas. Afinal, o senhor advoga ou não para o presidente? Sim. Eu sou advogado do presidente Bolsonaro e agora eu vou ter que trazer isso para dentro de um contexto. Vou ter que falar primeiro um pouquinho
da minha história com o presidente Bolsonaro. E deixar bem claro que a minha relação com o presidente Bolsonaro, inclusive minhas idas ao Palácio, ela é estritamente de caráter jurídico. Eu estou ali como advogado e me relaciono com ele com questões únicas e exclusivas de natureza jurídica, sobre pautas pontuais de temas que dizem respeito a ele. Nunca tratei nada de governo. E essa nota? Só um minutinho, já vou chegar lá. Não tenho nada a ver com governo, não participo de nada de governo e nada tratado sobre governo. Essa nota? Então já vou falar. Eu vou falar sobre essa nota e aí eu vou ter que falar um pouquinho do histórico para vocês entenderem. Essa nota, infelizmente, a doutora Karina Cufa, o doutor Pitombo não fez essa nota e não assinou essa nota. Tenho muito respeito ao doutor Pitombo, um colega muito ético. A doutora Karina Cufa fez essa nota e soltou na imprensa sem consentimento, conhecimento ou autorização do presidente da República. Ele não sabia, não mandou e não autorizou a publicação dessa nota. E o comentário que eu escuto hoje no Brasil inteiro foi que atitude tão deselegante, antiética da minha colega, né? Porque o que todos dizem, parece também um pouco da minha convicção, é que a nota, assim, ela pode querer dizer que foi para tentar proteger, ou eu não sei qual foi a intenção dela, mas parece que ela estava querendo fazer um pouco de propaganda do nome, do escritório, coisa e tal. E eu vou falar por que ficou muito ruim isso, ficou muito feio, tanto para ela como para o governo, ficou ruim. Por quê? Ora, no mesmo dia que ela publicou essa nota, assista o Jornal Nacional, teve uma matéria enorme falando sobre essa nota e sobre a minha pessoa. E o que aconteceu? Olha quão vergonhoso e feio ficou para a doutora Karina Cufa. Ela foi desmentida em rede nacional de televisão. O Jornal Nacional mostrou o seguinte: mostram inúmeras imagens minhas entrando no Palácio do Alvorada, no Palácio do Planalto, mostra o porta-voz da Presidência da República, num ato oficial, numa coletiva de imprensa, falando em nome do presidente da República, dizendo que o motivo de eu estar indo constantemente encontrar o presidente Bolsonaro era porque eu era advogado dele para tratar de pautas jurídicas. Inclusive, o porta-voz falou na televisão que o presidente Bolsonaro me assinou as procurações. Só um minutinho. É que a gente está chegando ao final e eu preciso te fazer, me perdoe te interromper, a última pergunta da nossa conversa. E haverá outras oportunidades, com certeza, mas eu preciso te fazer a última pergunta. Por que, afinal, Queiroz estava na sua casa? Mas você já perguntou várias dessas perguntas. Mas para finalizar, te dando mais uma oportunidade. Nessa oportunidade eu não posso. Agora eu preciso fazer... E se o senhor sente um movimento do Palácio do Planalto para desvincular o senhor da figura do presidente da República? Não existe esse movimento, mas eu quero aproveitar para tratar dessa pauta aqui para dizer o seguinte. Só quero dizer o seguinte. 15 segundos. Sem dúvida, existe uma estratégia de todos aonde resolveram destruir a minha imagem, a minha reputação, e tem uma estratégia hoje acontecendo no Brasil. É apontar os canhões para mim, para me destruir, porque hoje eles entendem que batendo em mim vão acertar o presidente. O plano é: vamos destruir o presidente usando o Fred, porque tem a vinculação. Frederic é advogado do presidente Bolsonaro, logo, o que bater no Fred, nós vamos atingir o presidente. E eu quero dizer o seguinte: hoje, eu fiz um telefonema ao senador Flávio Bolsonaro, e hoje eu disse: Flávio, eu estou sendo usado pelos inimigos da pátria, pelos inimigos do Brasil, por todos aqueles que não amam o Brasil e querem destruir o presidente Bolsonaro, querem destruir a você e ao nosso país. Estão fazendo um massacre midiático contra mim com um só objetivo: atingir o presidente da República e atingir o meu cliente Flávio Bolsonaro. No dia de hoje, eu tomei a decisão, eu liguei para o senador Flávio Bolsonaro e falei: Flávio, eu não vou mais continuar no caso, eu vou sair do seu processo, do PIC, e eu vou subestabelecer para um outro advogado sem reservas de iguais. O senador Flávio Bolsonaro não quis aceitar, pediu que eu ficasse, relutou. Eu falei: Flávio, eu não vou me permitir ser usado para prejudicar o seu pai, presidente do Brasil, e te prejudicar. Então, em nome do senador Flávio Bolsonaro, em nome do presidente da República,
E hoje, todo esse estrago que está sendo feito de imagem, eu assumo total responsabilidade e eu estou saindo do caso Flávio Bolsonaro. Amanhã estarei subestabelecendo na primeira hora, sem reservas de iguais, para um outro colega advogado e ficarei fora do caso. E faço isso para que não me usem para continuar atacando injustamente e criminosamente o presidente da República e ao Flávio Bolsonaro. Qual advogado o senhor vai subestabelecer? Eu não vou poder falar isso agora, amanhã eu divulgo, passo para vocês. E ainda que eu não tenha feito nada de errado, porque eu vou provar o dia que eu puder contar a íntegra, ainda assim eu digo, por todo e qualquer dano que eu tenha causado de imagem, eu peço humildemente, eu não tenho nenhum problema em ser humilde e pedir em rede nacional, presidente Bolsonaro, qualquer dano que eu tenha causado a essa situação de imagem, eu peço desculpa ao presidente, ao senador e assumo aqui total responsabilidade. Mas o dia que eu falar, e eu vou falar na íntegra, verão o porquê que eu fiz e verão que nada tem a ver com o que estão me acusando e tentando destruir minha vida na televisão e na mídia nacional. Dr. Frederico Assef, muito obrigado por sua entrevista exclusiva aqui na CNN. Muito obrigado.